Olá a todos, eu me chamo Lucas Eduardo, estarei falando sobre um método cromatográfico adaptado para o desenvolvimento de uma curva de ruptura, juntamente com a orientação da professora Ana Rosa Costa Muniz. Dióxido de carbono, conhecido também como CO2, ele é encontrado naturalmente na nossa atmosfera e tem como principal característica absorver a radiação térmica infravermelho. E é resíduo de diversos processos industriais, gerando grandes emissões que podem causar ou contribuir para o aquecimento global, trazendo problemas ambientais e da saúde pública. Esse processo ele consiste em uma coluna de adsorção recheada com um material absorvente e a mistura a ser separada, ela flui no sentido ascendente e na saída são medidas as vazões da mistura e a sua composição. A concentração é comumente determinada por cromatografia gasosa, que é o equipamento representado à direita. A curva de ruptura do leito, ele consiste num gráfico onde a concentração de saída de CO2 é medida em função do tempo. Por meio dessa curva, é possível determinar o tempo de saturação da coluna. O princípio da cromatografia gasosa baseia-se na diferença de interação dos componentes da fase móvel e da fase estacionária, ocorrendo sua separação ao longo do comprimento da coluna, em diferentes tempos de retenção para cada substância. As principais variáveis controladas são a temperatura da coluna, taxa de aquecimento e vazão do gás de arraste. Esse trabalho tem como objetivo adaptar o método cromatográfico com o intuito de minimizar o tempo de retenção de CO2, visando obter o maior número possível de pontos experimentais representativos de um processo contínuo de adsorção, possibilitando a obtenção da curva de ruptura. Nesse estudo, a mistura gasosa contendo CO2 e N2 foi injetada numa microseringa de 2.500 microlitros da marca Hamilton, num cromatógrafo gasoso da marca Shimatsu, modelo GC 2014, com um detector de condutividade térmica TCD, com uma coluna cromatográfica Carboxen 1000 da marca Supelco. Método de separação sugerido pela Supelco tem temperatura inicial de 35 graus Celsius durante 5 minutos, taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto, temperatura final de 225 graus Celsius por 10 minutos e vazão de gás de arraste, sendo ele hélio, de 30 ml por minuto. E com estimado tempo de retenção para o CO2 de 14 minutos, considerado um tempo longo para obtenção da curva de ruptura. Resultados, o cromatograma resultante do método da Supelco, representado à direita, mostra o tempo de retenção do nitrogênio, sendo aproximadamente 5 minutos, e do dióxido de carbono, considerado como o pico 5, sendo em torno de 14 minutos. Nesses resultados, podemos observar os cromatogramas referentes às análises com variação de vazão do gás de arraste e temperatura inicial de 60 graus Celsius, temperatura final de 180 graus Celsius, taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto. A variação da temperatura inicial não teve efeito sobre a separação do CO2 e N2. A temperatura final da coluna foi reduzida para 180, pois foi a temperatura limitante observada para a saída do CO2. A taxa de aquecimento proporcionou boa separação dos picos de CO2 e N2. A variável de maior influência sobre o tempo de retenção do CO2 foi a vazão do gás de arraste, sendo que quanto maior a vazão, menor o tempo de retenção do CO2. Portanto, conclui-se que o melhor resultado foi obtido nas condições de temperatura inicial da coluna de 60 graus Celsius, taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto, na temperatura final de 180 graus Celsius e na vazão do gás de arraste argônio de 40 ml por minuto, com tempo de retenção de CO2 de 8 minutos, viabilizando o desenvolvimento da curva de ruptura para o leito absorvente. Obrigado à atenção de todos, obrigado à Universidade, ao Laboratório de Carboquímica LEC e à instituição FAPERGS por proporcionar esse estudo.